Olá pessoal, olha aqui novamente um bate-papo com o estomaterapeuta, dessa vez para a gente discutir cuidados de estomas baseado em evidências. E aí nós temos como referência o Clinical Best Practice Guidelines, Ostomy Care and Management. É um documento do Canadá que vai dar as melhores práticas do tratamento das complicações das ostomias, ok? Então vamos refletir um pouco. A confecção de um estoma pode acarretar alterações não só nas necessidades físicas do indivíduo, como também repercutir na satisfação de suas necessidades psíquicas e sociais. Ou seja, ter um estoma vai repercutir em todo o estado emocional, social desse indivíduo. Portanto, a enfermagem busca constante aperfeiçoamento em sua assistência através das evidências científicas. Ou seja, nós não queremos mais um cuidado sem base, um cuidado empírico. Nós queremos uma consistência para levar segurança e qualidade para os nossos pacientes, clientes, usuários, da forma que quiser denominar. Então, o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência atual para a tomada de decisão sobre o cuidar individual do paciente. Olha que fantástico. Usar a melhor evidência atual, é isso que a gente busca. E aí nós temos os elementos da prática baseada em evidência. Então nós temos no centro aí a prática baseada em evidência. Eu preciso de ter acesso às informações, preciso avaliar e validar essas informações para aí sim tomar decisão da melhor prática para o meu paciente. Isso aí é só uma hierarquização de níveis de evidência que vai variar muito de autor para autor. Nesse Clinical Best Practice Guideline de 2009, eles classificam de 1A até 4, ok? E o que é um estoma? Algumas pessoas falam ostoma, ostomia. Então, ostoma ou ostomia já é uma nomenclatura que é incorporada já culturalmente, mas o vocábulo correto é estoma, que tem origem grega a partir do etno estoma, que exprime a ideia de boca. Isso, boca, abertura, tá? E tem como sinônimo o estômago. Então aí a gente vê, só para ilustrar, que é uma abertura. Estoma significa boca. E quais os tipos de estoma? Então, ele vai estar muito, a classificação dele, a nomenclatura, a denominação, vai estar vinculada ao segmento exteriorizado. Ou seja, uma jejunostomia, uma gastrostomia é para a alimentação. Traqueostomia, na traqueia, para a respiração. Esofagostomias, quando acontece a atresia de esôfago, aí eu preciso fazer uma descompressão. E a gente tem ainda a eliminação, que tem ileostomia, colostomia, secostomia, transversostomia, sigmoidostomia e urostomias. São estomas que vão eliminar fezes e urina. Vai estar relacionado. Está no ilho, então uma ileostomia, ok? E assim sucessivamente. Isso aqui é interessante, que nesse documento fala que é objetivo declarado da Associação Internacional de Estomia em todos os países do mundo, tá bom? O estomizado, a pessoa que tem um estoma, deverá receber aconselhamento pré-operatório para assegurar que eles estão plenamente conscientes dos benefícios da operação e os fatos essenciais sobre o viver com a estomia, com o estoma. Ter um estoma bem construído, isso é fundamental, com local, colocado em um local apropriado e uma atenção plena e adequada do conforto para o paciente. Receber cuidados de um profissional experiente, apoio médico, cuidados de enfermagem especializados e também um apoio psicossocial no período pré-operatório e pós-operatório, tanto no hospital como na residência, porque é uma mudança, para esse indivíduo. Então ele precisa de ter todo o apoio, todo o suporte para ele conseguir a sua reinserção social, porque em alguns momentos esse estoma vai ser definitivo, vai ser para sempre. Outros momentos vai ser revertido, vai depender de acordo com a doença, com o caso que acometeu essa pessoa. Outra coisa importante, receber apoio e informação, é óbvio, para toda a família, ok? Além de receber informações completas e imparciais sobre os produtos. Isso é importante.
Não basta eu ser tendencioso com uma determinada marca. Eu tenho que mostrar os benefícios de cada produto, de cada marca e ver a adaptação, a tolerância desse indivíduo a uma determinada marca. Às vezes uma marca X é ótima para um, pode não dar certo com o outro. Então nós temos que ser imparciais, tá? Ter acesso restrito a uma variedade de produtos de estomia. Isso é muito importante. Por quê? Não é só a bolsa. Ele vai precisar dos adjuvantes, pode precisar de cinto, pode precisar de uma bolsa convexa, pode precisar da pasta, do pó, e aí sucessivamente. A gente tem que... Esse indivíduo precisa receber todos os dispositivos que ele necessita, tá bom? Além de receber informações das associações dos ostomizados, entre aspas, aí, do país. Ser protegido de todas as formas de discriminação, é óbvio, né? Nós vivemos num mundo de intolerância, num mundo de preconceitos, de julgamentos, em que as pessoas que às vezes são portadoras de um estoma, elas são discriminadas e isso é incoerente, é inaceitável. Então nós temos que trabalhar essa aceitação social, essa inserção desse indivíduo que é uma pessoa que tem um estoma, nada mais que isso. Sigilo, obviamente, né? A gente sabe disso. Obviamente que o estado de saúde dessa pessoa não vai ser divulgado. E aí nós temos algumas recomendações e o nível de evidência. Eu vou chamar atenção nas recomendações e não vou ficar falando das evidências, ok? Então a educação pré-operatória deve ser oferecida a todos os clientes familiares. A demarcação do local do estoma deve ser feita em todos os clientes. É uma coisa que não acontece, que a gente não vê. As instituições não oferecem isso. Preferencialmente por um estomaterapeuta, mas um enfermeiro capacitado pode tranquilamente fazer essa demarcação, tá? Agora tem que haver esses programas dentro das instituições, dentro dos hospitais, que a gente não vê isso acontecer. Explorar o potencial de impacto do estoma na sexualidade do indivíduo é um fator importante. Terapia de relaxamento muscular progressivo deve ser oferecida aos clientes submetidos a um estoma. Avaliar o estoma imediatamente no pós-operatório usando instrumento de classificação validado. Identificar fatores de risco para complicações de estoma e peristoma. Avaliar o perfil de medicamentos para garantir o máximo de absorção e efetividade pela estomia. Evitar a inserção de supositórios de glicerina em uma colostomia a fim de auxiliar a evacuação, saída dos efluentes. Consultar uma nutricionista para clientes com risco e déficit nutricional e preparar o cliente e a família para alta hospitalar. Então a gente observa aqui que existe um conjunto de ações que deve ser implementado pelo enfermeiro. O enfermeiro estomaterapeuta ou não, que tenha domínio, conhecimento, treinamento na área. Isso é super importante. Nós estamos falando de uma pessoa que sofre uma transformação e que vai ser reinserida socialmente, vai ter sua vida, sua sexualidade, seus sonhos, seus desejos, e o enfermeiro tem um papel fundamental. É aí que a gente mostra a força do enfermeiro, a força da enfermagem especializada, o que nós podemos ter para oferecer para esse indivíduo e para sua família, inclusive. Outra coisa aí, no pós-operatório, nós já vamos oferecer suporte domiciliar. Existem empresas com programas excelentes, onde o enfermeiro vai na casa, visita, para tentar identificar o dispositivo mais adequado, sem custo nenhum. Isso é um grande avanço que a gente tem. Assegurar que o plano de cuidado seja individualizado para atender às necessidades do cliente e família. Repito, o senhor João tem uma colostomia, a dona Maria tem uma colostomia. As necessidades podem ser totalmente diferentes. Por isso que é necessária a avaliação e acompanhamento de um enfermeiro estomaterapeuta. São recomendados para o cliente e família após a cirurgia para diminuir a aflição psicológica, promover melhor qualidade de vida e prevenir complicações. Educar os membros da família para reconhecer as complicações. Isso é essencial. É importante que esse indivíduo saia do hospital, tenha visitas logo quando ele chega na sua residência, para que ele esteja atento e capacitado e apto para identificar essas complicações peristoma. Isso é muito importante. Irrigação da colostomia pode ser implementado como método seguro e eficaz para a gestão da colostomia, porém é um procedimento que precisa se conhecer a história do paciente, as condições e ter uma indicação médica para tal. Isso aí favorece muito qualidade de vida
e demandaria uma aula exclusiva só para a gente falar dessa irrigação. A educação para todos os níveis de profissionais de saúde, porque não adianta. Nós vemos na nossa realidade, às vezes o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele está diante de um estoma, de uma complicação ou não, e ele não sabe às vezes nem cortar, nem como vai fazer a aplicação dessa bolsa. Então é muito importante que os especialistas, principalmente os estomaterapeutas, capacitem a equipe de saúde da sua instituição exatamente para beneficiar o nosso paciente. E aí consulte um estomaterapeuta para o desenvolvimento de programas educacionais com alvo apropriado para profissionais de saúde, clientes, família e cuidador. Eu não estou simplesmente vendendo sardinha, né, fazendo marketing do estomaterapeuta. É uma guideline internacional que recomenda a participação e envolvimento do estomaterapeuta. Desenvolver uma relação terapêutica com o cliente e a família, isso é óbvio, né? E o enfermeiro, deverá ter domínio do impacto da doença para o indivíduo. Perceber, entender como é que o senhor está, o que isso representa para o senhor, não ir com um questionário objetivo, induzindo resposta. Ele tem que deixar uma coisa aberta, uma relação de confiança, uma relação de solidariedade, de compreensão dessa mudança, de aceitação, até mesmo a negação do paciente, e começar a trabalhar isso. É essencial. Do motivo do estoma, né? Ele tem que saber se esse estoma é definitivo, temporário. Imagina, o paciente acha que um estoma é temporário e o profissional vai lá abordando como algo definitivo. E ele vai chocar, pelo amor de Deus, não é, o médico não falou, e aí você acaba gerando uma confusão. Tipo de estoma, é óbvio, né? Uma ileostomia, a abordagem vai ser totalmente diferente de uma colostomia. E jejunostomia, de uma traqueostomia e sucessivamente. Dos cuidados baseados nas necessidades do cliente, compreensão do cliente e a sua perspectiva de vida com o estoma, fundamental, rede de apoio disponível na família e sociedade. Então existem os programas estaduais, né? E às vezes alguns municípios também têm, de serviços especializados em produtos, em atendimentos para estomizados. Isso é fundamental conhecer. E hoje nós temos no Brasil um programa estadual fantástico, com uma estrutura fantástica, onde são disponibilizados produtos de melhor qualidade, profissionais capacitados, enfermeiros capacitados, que vão acolher esse paciente, que vão explicar, levantar a necessidade dele, vai disponibilizar, vai dispensar mensalmente, gratuitamente, esses dispositivos. E lembrando hoje que os planos de saúde são obrigados a dispensar esses dispositivos, ok? Ele tem que entender também, ter domínio dos tipos de complicações possíveis e quais os acessórios que essa pessoa vai precisar. Então aí, nós temos complicações precoces e tardias. Esse estudo de 2007 de Santos, com 103 estomizados, ela identificou que 68,1% apresentou algum tipo de complicação. Imagina, de 100 pessoas, 68 tiveram complicações. E essas complicações estavam relacionadas à confecção, localização e uso inadequado de dispositivos. Confecção é complicado, né? Às vezes é uma cirurgia de emergência, o paciente já chega deitadinho, né? Então o médico imagina que aquele seja o melhor local e faz, e depois que ele vai ficar em pé, vai sentar, vai andar, vai observar as gorduras, as pregas, o tronco, a constituição anatômica, e aí vai ver que às vezes não foi no melhor local. Por isso que existe aquela recomendação da demarcação pré-operatória, porém, isso só em cirurgias eletivas. E aí, as complicações mais comuns. Então nós temos em até 3 meses, 3 a 7% de retração, e em 2 meses até 24%. E o que é isso? É desaparecimento de protusão do estômago normal em linha ou abaixo do nível da pele. Então, ele retraiu, ele foi para baixo do nível da pele. A hérnia peristomal chega a 40% em um ano pós a cirurgia. O que é isso? Acontece por um defeito na face abdominal, permitindo ao intestino uma protuberância dentro da área parastomal. Ou seja, ele vai projetar, vai ser o contrário da retração. Prolapso
também pode acontecer em até 10% dos casos, é a exteriorização mesmo do intestino pelo estômago. Eu vou mostrar fotos daqui a pouco. Necrose chega-se até 7%, é a morte do tecido do estômago devido ao fluxo sanguíneo local prejudicado. E problemas com pele periestomal, que chega a 45% em um ano ou mais. Então são problemas que pode ser resolvido com conhecimento e um profissional capacitado. Então são problemas de pele ao redor do estômago. Manifestações comuns incluem dermatite irritativa, dermatite alérgica, foliculite, candidíase ou mesmo trauma. Aqui nós temos um exemplo de uma retração, observem, abaixo da linha da pele. Então, quais são as possíveis causas dessa retração? Esterilização insuficiente ou má fixação da alça intestinal, tá? Deslocamento mucocutâneo, necrose do estômago, infecção crônica da pele e peristoma, aumento de peso, remoção precoce do bastão de sustentação nas estomias em alça. E aí, qual a conduta disso? Às vezes vai ser uma conduta conservadora, dependendo do caso, precisa de ter uma intervenção cirúrgica, no caso do descolamento mucocutâneo, por exemplo. O equipamento coletor convexo e passas protetoras para enchimento dos espaços e nivelamento da parede abdominal pode ser um recurso, né? Então está retraído, eu vou ter que usar um equipamento, uma placa mais convexa para ter uma adaptação. E às vezes adicional a isso, a pasta protetora para preencher espaços, para nivelar. Então vamos lembrar aqui que essa pasta, ela não é para colar, ela é para nivelar, para deixar a estrutura onde eu vou colocar a placa nivelada, ok? Clientes com tendência à obesidade devem ser encaminhados ao nutricionista para reeducação alimentar, controle de peso e acompanhamento, tá certo? Uma hérnia, observe ali que houve, né, aquela protusão. Quais são as causas? Depende também da localização do estômago fora do músculo reto abdominal, porque o músculo reto abdominal vai dar sustentação a esse estômago. A própria obesidade, ganho de peso excessivo, que também pode levar ao aumento da pressão intraabdominal. O envelhecimento, né, a gente observa que a musculatura vai perdendo seu tônus e isso pode favorecer a essa herniação, redução do tônus muscular e sedentarismo. O que a gente poderia pensar em conduta? Equipamento coletor de 2 peças, com barreira flexível e flange flotante. Utilização de cinta elástica é muito comum. Em alguns casos precisa de tratamento cirúrgico. E enquanto não tem esse tratamento, o enfermeiro estomaterapeuta deve orientar a família para evitar novas complicações. E usar uma cinta elástica pode ser um bom recurso. Nós temos o prolapso, lembra? Que é a esterilização do intestino através do estômago. Então, quais são as causas? Exteriorização distante dos pontos da fixação anatômicos, não fixação do meso do segmento exteriorizado, grandes aberturas do trajeto e aumento da pressão abdominal, intraabdominal. E conduta, existem manobras de redução que deverá ser feita por profissional capacitado, né, que conhece esse procedimento, às vezes correção cirúrgica, mensurar o diâmetro da abertura do equipamento coletor quando o estômago estiver com exteriorização máxima. Nos estômagos urinários, a presença do prolapso predispõe a risco de estagnação urinária, podendo ocasionar hidronefrose e infecção, que vão trazer novas complicações para esse indivíduo. Nessas situações, recomenda-se a introdução de um catéter de Foley no estômago com o objetivo de aliviar ou reduzir a pressão no conduto, antes da realização da redução manual do prolapso. Necrose, bem nítida aí, né? A gente observa a morte de tecido. Como causa, pode ser o preparo inadequado da alça intestinal, contra a extensão e arcada vascular, isquemia arterial e venosa, hipovolemia sistêmica também pode levar à morte tecidual. Qual é a conduta? Alguns momentos de tratamento conservador, quando o acometimento, né, de 1/3 da circunferência do estômago. Quando está além disso, tem que ser tratamento cirúrgico. E, né, obviamente, né, esse comprometimento de toda a circunferência da alça vai levar a esse tratamento cirúrgico. Até 1/3, tratamento conservador. Passando de 1/3 a toda a alça, precisa de intervenção cirúrgica.
Equipamento coletor transparente de 2 peças e drenável. Simples, mas óbvio, para monitoramento desse estoma, dessa evolução dessa necrose. E avaliação periódica do estoma pelo estomaterapeuta. Dermatite, que é, como a gente viu, chega até 45%, é o mais comum, e está muito relacionado com o dispositivo que se usa, com o corte inadequado da abertura para encaixe do estoma. Então, até mesmo aplicação contínua de produtos pode levar, remoção e adaptação inadequada do equipamento coletor, técnica de limpeza e troca frequente do dispositivo, como eu falei. Às vezes ele não está bem adaptado, ele não tem boa fixação, e aí quanto mais eu tiro, eu aumento essa sensibilização da pele. Conduta, teste de sensibilidade 24 a 48 horas, eu recomendo observar, vai usar a primeira vez, faz uma troca mais com menos tempo, com 24 horas, 48 horas, para ver se já teve alguma hipersensibilidade. Terapia com corticoide só mesmo em casos mais exacerbados. Suspender o produto causador da dermatite alérgica, é óbvio, né? Se eu tenho uma marca que está dando alergia, eu vou tentar um outro produto. E aí também eu vou observar se eu tenho uma dermatite úmida, eu posso usar um pó, se eu posso usar uma placa sobre essa dermatite. Tem uma série de recursos que a gente tem hoje. Higiene e uso inadequado de equipamento também, né, o uso adequado de equipamento também é um benefício. Eu posso também ter essa dermatite associada a fungo, né, por cândida, e aí obviamente vai ter que usar um antifúngico adequado. Extravasamento frequente do efluente, eu vou usar produtos absorventes, eu vou ver se não está precisando de um nivelamento com uma pasta, preciso avaliar e conhecer esse estoma. Essa terapia corticoide tópica, eu tenho que ter cuidado com esse uso prolongado dela, tá? E imunossupressão também, indivíduos com imunossupressão, nós temos que fazer um acompanhamento mais de perto, sempre buscando eliminar a umidade. Edema, nós temos simplesmente um edema do estômago, dessa porção da alça intestinal. A mobilização da alça intestinal pode fazer isso, né? Principalmente no pós-operatório imediato, vai estar edemaciado, a gente sabe que a tendência do estômago é ir reduzindo até chegar no tamanho adequado dele. Trauma local, ligadura de pedículos venosos também pode levar ao edema. Então, uma conduta que nós podemos adotar é o equipamento coletor de 2 peças e placa recortável, bolsa transparente e drenável. Tudo isso é muito óbvio, né? Para eu não causar trauma, eu vou cortar a peça adequadamente para encaixar, sem comprimir esse estômago. Eu vou ter uma bolsa transparente para poder visualizar o estômago. E lembrar que eu tenho que recortar a placa com no máximo 1 centímetro a mais em relação ao estômago para a acomodação do mesmo, tá? Nesse caso do edema. Não posso cortar muito, senão o efluente vai estar em contato com a pele e eu vou ter uma dermatite. Hemorragia, né? Aqui está bem fácil de visualizar. Nós podemos ter como causa uma hemostasia inadequada durante a construção do estômago, uma hipertensão portal, trauma relacionado ao uso incorreto do coletor é muito comum, uso de medicamentos anticoagulantes também. Então, quais são as condutas que a gente deve adotar? Primeiro, equipamento coletor de 2 peças, bolsa transparente e drenável. Compressão do local, ou às vezes é necessário cauterização. Revisão da cavidade e hemostasia com intervenção cirúrgica, se esse sangramento estiver intenso. E orientar clientes sobre o uso de anticoagulantes. E conversar com o médico também para ver como é que está a prescrição, a dose, né? Para ver o que pode ser feito. O descolamento mucocutâneo, a gente observa ali o estômago totalmente descolado. Nós temos fatores intrínsecos que podem levar a esse descolamento mucocutâneo, como desnutrição e o próprio uso de corticoide. E temos fatores extrínsecos que estão relacionados à técnica cirúrgica. Conduta, equipamento coletor de 2 peças recortável também, preenchimento do espaço morto com barreira protetora, o tratamento conservador do descolamento, né, quando ele está parcial e superficial. Agora eu preciso de um tratamento cirúrgico quando esse descolamento é total, tá certo? E profundo, não superficial ali. Abscesso e infecções, nitidamente ali, né? Processo infeccioso presente e ativo. Pode ser por qualquer germes anaeróbicos, fungos, qualquer bactéria, né, que invada aquela área, contaminação mesmo durante a passagem da alça intestinal pelo trajeto ou durante a maturação. O que vai ser feito aí?
avaliar a necessidade de antibiótico terapia sistêmica, se vai ser preciso drenar os abscessos, terapia tópica adequada, com a bolsa adequada, também que seja possível visualização do estômago, acompanhamento, para ver se não vai evoluir com necrose e outras complicações. E, obviamente, quando tem essas complicações, a recomendação seriam os equipamentos, os coletores de 2 peças, drenável e transparente. Estenose, outra complicação que a gente pode ter, a gente observa que o ósseo de eliminação, o estômago, ele vai se estreitando, vai fechando. Pode estar relacionado com técnica cirúrgica inadequada, pode ser decorrente de retração ou descolamento mucocutâneo, processos inflamatórios também vão fazer isso, ganhos de peso levam também a essa estenose. E a conduta, dilatação digital instrumental por profissional habilitado, capacitado, seguro, que saiba fazê-lo. Cirurgia plástica restrita à pele, laparotomia quando o comprometimento já vai até a fáscia, tá? E equipamento também coletor com placa convexa pode ajudar aí nesse processo. Então, de acordo com esse manual, com essa guideline, há forte evidência de que o atendimento feito por enfermeiros estomaterapeutas ou enfermeiros especializados e capacitados reduz as complicações físicas e emocionais do cliente. Ou seja, é uma guideline que está falando. Então, nós precisamos de atendimento de enfermagem, sim. Os pacientes estomizados têm que cobrar das prefeituras, das políticas públicas de saúde do seu município, que tem esse profissional capacitado. Se não tem estomaterapeuta, que contrate um estomaterapeuta para capacitar os enfermeiros da cidade. O que é inaceitável é um indivíduo que tem um estômago ser mal atendido e, decorrente disso, desenvolver complicações. Isso é inaceitável. Então, fazer contato com as associações de estomizados mesmo, buscar apoio político, para que cada cidade, por menor que seja, chegue-se os dispositivos que o indivíduo precisa, mas, sobretudo, tenha esse profissional capacitado. E isso não é fácil, ok? Aqui também nessa guideline fala que é necessário acompanhamento de pelo menos 12 meses por um enfermeiro estomaterapeuta. Nós sabemos que no nosso país isso não é uma realidade, mas que pelo menos tem um enfermeiro capacitado por um estomaterapeuta. Escolha correta dos dispositivos, o melhor dispositivo para o seu caso. O dispositivo adequado para você, que você se adapte bem, que seja funcional, tá? E que tenha qualidade. Isso é essencial. E que bom que hoje nós temos no nosso estado polos que dispensam dispositivos realmente de qualidade. Teste de qualidade dos dispositivos deve ser feito pelos profissionais que fazem as compras, que fazem as licitações. Obviamente, como eu já estou falando, considerar as características individuais de cada um, traçar um plano que envolva o paciente, o cliente, a família, buscar apoio das associações disponíveis na cidade, ou que não seja estomizado, mas aquela associação de bairro, da igreja tal, do centro espírita, o que quer que seja. Tem que buscar apoio dessas estruturas que a gente pode ter. Discutir com as empresas a qualidade dos dispositivos, fundamental. Dá parecer, tá usando o produto X, tá ruim? Manda uma mensagem para eles, fala o que está acontecendo. Desenvolver pesquisas para aprimoramento da assistência dos dispositivos. Isso aí deve ser feito pelos enfermeiros e que tem apoio dos estomizados, da família dos estomizados. Olha, eu sou enfermeiro, estomaterapeuta, eu amo o que eu faço e eu concito a todos os estomizados. Se tornem amigos de um enfermeiro, busquem enfermeiro para estar junto de vocês, para apoiar vocês, para desenvolver pesquisas que mostrem que o produto que vocês precisam não é aquele, entendeu? Essa parceria da família, da comunidade, do estomizado com o enfermeiro dá resultados fantásticos. E, obviamente, aí também promover educação permanente para os profissionais das diversas áreas envolvidos com os estomizados. Aqui só para lembrar os dispositivos, né, que nós temos de 1 peça e 2 peças. Nós temos barreiras de pele que ajudam bastante, são placas hoje que vão ajudar a tratar as dermatites. Nós temos os pós para as dermatites úmidas, né, que a gente precisa de ter conhecimento disso. Ele absorve a umidade. Nós temos também, né, alguns enchimentos, essas passas, os anéis, esses
produtos que vão fazer um preenchimento adequado, entendeu? Ele não é cola, ele vai ajudar a nivelar, ele vai reduzir o vazamento do efluente, ele vai criar uma forma mais homogênea da anatomia da pele para se colocar a bolsa, ok? Selantes, também que nós temos possibilidades, né? Principalmente protetores cutâneos, né? Para reduzir esse contato, né? Esses selantes, esses protetores cutâneos, eles formam uma película protetora, então a pasta, ao invés de estar em contato com a pele, fica em contato com essa película. Lenço removedor de adesivo, principalmente, né, quando ficam resíduos, né, que são erosões desse produto na pele, para não danificar e não causar novos danos. O cinto, né, quando eu falei lá fora do prolapso, né, lá atrás do prolapso, ele pode ser uma boa alternativa. Né, e também aí o cinto para hérnia. Desodorante, né, tem géis, tem líquido, né, que vai reduzir o odor mesmo. Às vezes tem as bolsas com filtro de carvão. São tecnologias para o bem-estar. A pessoa que tem uma estomia, ela tem uma vida, ela tem sonhos, ela vai produzir, ela vai se desenvolver. Então nós temos que pensar enquanto profissional em levar o melhor para essas pessoas, isso é óbvio. E é isso. O intuito aqui é chamar atenção. Cada tópico desse a gente poderia levar a uma aula individualizada. Mas pense nisso, pense que o paciente merece qualidade. O profissional precisa de evidência científica, precisa de trabalhar basado em guidelines, em referência, e não o que ele acha simplesmente. Os produtos têm que ser de qualidade, para a gente levar isso aí, qualidade de vida, satisfação, realização para esse indivíduo. Ok? Eu agradeço a todos, espero ter sido útil essa explanação. Um abraço. E aí tá, né, o canal do YouTube que eu espero. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue e participe. Um grande abraço a todos.